Olá, tudo bem? Será que eu já estou online aqui no YouTube também e no Facebook? Eu espero que sim, espero que esteja dando certo. Deixa eu esperar aqui a notificação do pessoal para entrar. Vamos ver como estão as coisas aqui. Me falem se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão vendo bem as imagens. Hoje, nossa primeira live de quarta-feira, né? Primeiro chá aí das 8 e 8, na verdade, né? Dois oitos. Bom dia, Rua, tudo bem? Você tá me vendo bem? Depois que terminar a live eu vou te ligar, tá? Aquela que já aproveita para mandar um recado, né, para prima no meio da live. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Espero que ótimos. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, porque a nutrição holística, ou nutrição integrativa, é um assunto um pouco novo para muita gente, né? É um assunto que muitas pessoas assim ficam, mas o que que é exatamente a nutrição holística? Qual que é a diferença, né? Porque assim, em que casos é recomendado, né? Por exemplo, ir até uma pessoa que faz uma consulta de nutrição holística, qual é a diferença, né? Por que, que a nutricionista clínica não faz a mesma coisa? Então, vamos falar disso hoje, né, para esclarecer as principais dúvidas. Lembrando, né, já vão me falando se vocês tiverem perguntas durante a live, vão colocando tanto no YouTube, no Facebook, né? Vão deixando aí no chat que está aberto. E para o pessoal do Instagram aqui, tem a caixinha de perguntas aqui também, né? No pontinho de interrogação, aqui no balãozinho. Ou então vocês vão aí colocando, né? Às vezes eu consigo ler, às vezes eu perco uma pergunta ou outra, mas aí vocês vão me falando, tá bom? E aproveitem para me mandar por DM depois, durante a semana, todas aí as sugestões, as dúvidas, porque agora toda quarta e toda sexta vai ter live, então na quarta de manhã e na sexta à tarde, e aí vocês vão me falando, tá bom? Quais são as sugestões de temas que vocês querem aprender aqui nas nossas lives semanais, tá bom? Que agora vai ficar fixo e não deixo mais de fazer, tá bom? Bom, então vamos começar falando, né? Se vocês quiserem colocar também de onde vocês estão me assistindo, eu adoro saber, né? De onde geralmente tem uma galera do sul, uma galera do nordeste, então me falem aí, tá bom? Bom, então vamos lá, né, gente? Vamos começar falando. Eu separei aqui 5 pontos principais para falar das maiores diferenças entre a nutrição clínica, que é a nutricionista que nós estamos acostumados a ir, né? E a nutrição holística integrativa, tá bom? Então, a primeira coisa, a primeira grande diferença, assim, é que na nutrição clínica, né, toda a dieta que é passada, toda a reeducação alimentar, ela é feita mais com base nos macro e micronutrientes, né? Então, carboidratos, lipídios, né, gorduras, na quantidade de proteínas. Então, assim, numa necessidade geralmente de saúde da pessoa ou de emagrecimento, né? Então, geralmente nós procuramos a nutricionista para ou manter ou perder o peso, ou por um problema de saúde, ou para quem malha bastante, aí fazer uma complementação, principalmente, né, para manter principalmente o ganho de massa muscular. Então, geralmente é para isso. A nutrição holística ou integrativa, ela claro que não esquece de todos os macro, micronutrientes, claro que não, né? Por exemplo, quando eu tenho pacientes que têm diabetes, por exemplo, claro que eu não vou simplesmente, por exemplo, assim, então o diabetes, né, tá ligado ao pâncreas, que está ligado ao centro energético, né, do plexo solar, então eu vou encher a pessoa de coisas de milho, né, porque o milho é um dos alimentos que alimenta esse plexo solar. Claro que não, né? Vou passar vários alimentos com base nessas necessidades energéticas também, mas tomando cuidado para não exagerar nos alimentos ricos em carboidratos, principalmente os carboidratos simples que causam aí os picos, né, glicêmicos. Mas nós vamos considerar a parte energética dos alimentos, que não é a energia das calorias que a nutricionista clínica trata, né? Então, como assim, né, a energia dos alimentos?
Se vocês ainda não assistiram, vale a pena assistir. Tem toda uma série no YouTube, né, que é Alimente os Seus Centros Energéticos, que eu fiz falando justamente sobre isso, né? Sobre quais são os nossos 7 centros energéticos, a que estruturas do nosso corpo físicas eles estão ligados, a que tipos, né, de emoções, de outras partes da nossa vida emocional, psicológica, mental, espiritual, cada centro energético está ligado, né? E quais são os grupos de alimentos que favorecem a energização, o fortalecimento de cada centro energético. Então, a nutricionista integrativa, quem trabalha com nutrição holística, ela vai trabalhar de que forma? Com base nesses centros energéticos, principalmente. Por quê? Né? E também com bases nos biotipos, que eu já vou falar sobre isso, que é uma coisa que a nutricionista clínica não considera, né? Então, dentro da nutrição holística, tem algumas. É tudo trabalhado na individualidade e na particularidade daquele paciente. Não só no sentido de homem, mulher, faixa etária, está acima do peso ou não, que tipo de doença. Não, mas nas necessidades, inclusive, né, de onde vêm aqueles problemas de saúde. E aí eu vou aproveitar para já entrar aqui na segunda principal diferença, que são as outras recomendações que nós fazemos dentro da nutrição holística, que não são consideradas pela maioria dos nutricionistas clínicos, que são justamente assim, é esse dar um passo para trás, e muitos médicos hoje em dia, não é que são todos, né, gente, falando assim no geral, mas muitos nutricionistas clínicos, muitos médicos já estão começando a fazer esse tipo de recomendação também, né, os que trabalham com essa parte energética. Então, assim, já tem muitos profissionais que são, assim, formados 100% na parte clínica de nutrição, né, ou nutricionistas ou médicos nutrólogos, por exemplo, que já estão considerando muito dessa parte integrativa mais energética nossa e dos alimentos e essa relação entre os dois, né? Então, estou falando aqui no geral. Então, assim, como assim dar esse passo para trás, né? Dentro, quando nós fazemos uma avaliação holística, lembrando que o holística não tem nada a ver com religião, né? Holística é simplesmente a palavra global, completo, né? Então, nós fazemos uma avaliação do ser humano como um todo e todas as suas necessidades, e não só aquela necessidade física do alimento. Então, quando nós fazemos essa análise holística, e, por exemplo, a pessoa chega falando que ela tem lá o diabetes, né? E ela apresenta claramente por exemplo, um quadro depressivo, ou ela, né, fala que está com insônia, ela apresenta outros sintomas, né, que não estão ligados a um típico quadro de diabetes. E isso já mostra, já é um grande alerta dentro da nutrição holística de que existe um lado emocional muito grande, né, que pode ser tratado e é tratado muito bem dentro da nutrição holística através dos centros energéticos. Então, vai ser feito um trabalho de uma avaliação, né, uma investigação, e também vão ser passadas recomendações não só de alimentos, como também fitoterápicos, recomendações, por exemplo, de hábitos diários, como meditação, como yoga, como alguns tipos de exercícios físicos, que muitas vezes, né, ou até alguns hobbies mesmo, que muitas vezes, assim, não são comuns dos nutricionistas clínicos passarem esse tipo de recomendação. E aí que às vezes as pessoas ficam, nossa, mas, né, o que isso tem a ver e tal? Porque quando nós trabalhamos com as energias, nós vamos ver ali aonde que está a causa daquele problema. Então, muitas vezes a pessoa chega lá, né? Por exemplo, eu ganho peso com muita facilidade. Então, assim, eu sou muito ansiosa, eu não estou dormindo bem. Então, nós vamos investigar de onde está vindo essa ansiedade. Então, o famoso dar o passo para trás. E por que que é visto dessa forma dentro da nutrição holística, né? Porque todas as doenças, elas sempre começam de forma emocional ou energética e depois elas se cristalizam, se materializam em forma de doença do corpo físico. Então, quando nós olhamos, né, damos esse passo para trás e vamos investigar qual é a causa, é o que eu sempre costumo dizer nas lives, nos vídeos. Nós vamos lá tapar, né, aquele furo do balde que está vazando. Porque o que acontece? Se você trata só o sintoma, né, então assim, estou com ansiedade, então vou te passar aqui
um suplemento que é muito bom para ansiedade, né? Mas o que que está causando essa ansiedade? Tem a ver com uma questão emocional do trabalho, tem a ver com uma questão emocional da família, né? Então a gente vai investigar isso através de uma avaliação que é feita de centros energéticos e dependendo das respostas que nós temos durante a consulta para um questionário bem grande que nós fazemos na primeira consulta, nós conseguimos identificar qual é o centro energético que está desbalanceado, né? E qual dele é ligado, por exemplo, que é ligado à segurança, né? À estrutura, é o nosso primeiro centro energético, o nosso chakra básico, que é esse primeiro aqui, né? Que é bom que fica fácil de ilustrar para vocês. Não sei se o pessoal do Instagram dá para ver, mas assim, a gente consegue ir identificando de onde vem aquele sentimento que está causando ansiedade. E aí nós trabalhamos a energia, né, das causas, entende? Então a gente trata isso com alimento, com ervas, com outros tipos de recomendação, como eu disse, yoga, meditação e várias outras, né? Então, assim, essas outras recomendações não são muito comuns dentro da nutrição clínica. E são assim, porque, por exemplo, são chás, óleos essenciais, incensos, todas as, né, o óleo, tanto para né, muita parte de aromaterapia, né? Tanto para inalação quanto os óleos essenciais para, dependendo do problema da pessoa, aplicar no local. Então, são essas principais diferenças que às vezes causam um susto no paciente que não estava esperando isso, ele estava esperando tipo uma dieta, né? E aí é uma grande outra diferença dentro da consulta de nutrição holística em relação à nutrição clínica. Nós não passamos uma dieta daquela assim. Eu vou comer, por exemplo, todos os dias, eu posso comer uma fatia de queijo branco com 2 fatias de pão integral, que geralmente vem, né, assim, o passo a passo da nutrição clínica. Dentro da nutrição holística, a ideia é justamente assim, restringir o menos possível, né? E trabalhar a reeducação alimentar de uma forma que você aprenda a fazer as melhores escolhas de forma mais individualizada possível para você. Então, considerando as suas particularidades depois da avaliação que a gente faz, tanto do biotipo quanto dos seus centros energéticos, né? De acordo com os seus principais objetivos. Então, assim, eu quero muito perder peso, mas eu tenho dificuldade. Já, né, fazendo as análises, a gente já consegue identificar alguns motivos dessa dificuldade. Eu sempre pergunto, né, sobre como é a alimentação atual e tal, faço uma avaliação, né, quando eu digo faço, fazemos, né, isso todos os que trabalham com nutrição holística, nutrição integrativa. E aí, nós vamos, né, através dessa avaliação, perceber, primeira necessidade, precisa de um detox ou não. Então, sempre a maioria das pessoas que vão para uma consulta de nutrição holística, elas iniciam com um protocolo de detox, que pode ser feito de várias formas, né? Pode ser um detox mais profundo, como pode ser um detox mais tranquilo, digamos assim, que é mais para ir fazendo uma limpeza na alimentação, né? E aí tem todas as sugestões de cardápios, sugestões de alimentos, né, que vão ser sugeridos de acordo com o quê? Vamos falar aí de mais uma outra diferença. De acordo com os biotipos e os centros energéticos que têm maior necessidade de serem trabalhados, né? O que são esses biotipos ou temperamentos, né? Que também são conhecidos como temperamentos. Nós somos divididos, digamos assim, em 4 tipos de biotipos pela medicina chinesa, né? Ou temperamentos de acordo com o Hipócrates, que é o pai da medicina. Ou seja, não tem nada de místico, né? Não tem nada de religião, porque não, né? A medicina chinesa, ela não é nem a mãe, né? Ela é a tataravó da medicina moderna, que é a que nós conhecemos hoje. Então, assim, são as bases do que nós conhecemos hoje como medicina. Então, não tem nada de não da mesma forma que Hipócrates desenvolveu praticamente os mesmos tipos, né? Só que com outros nomes, temperamentos. Então, também classificou em 4. Então, na avaliação, nós fazemos exatamente essa classificação e muitas coisas que nós achamos que é assim, é um hábito, é que eu gosto, eu faço isso desde criança.
Ou, eu sempre gostei de tal alimento. Ou eu nunca gostei de tomar uma quantidade X de água. Ou isso ou aquilo. Você acha que é uma coisa assim muito sua, assim, particular, e na verdade tem tudo a ver com a sua natureza biológica, né? Com a sua natureza mais instintiva, inclusive. Coisas que você não tem controle, como, por exemplo, a quantidade de água que você tem vontade de tomar ou não, né? Então, quando nós fazemos essa classificação e investigamos ao mesmo tempo, em paralelo, quais são os seus centros energéticos que estão com a maior necessidade de serem fortalecidos, nós traçamos aí um perfil bem individualizado e nós vamos fazer as recomendações de acordo com este perfil e estas necessidades. Então, tem os grupos de alimentos que você deve favorecer e deve evitar. Claro que quando a pessoa tem, por exemplo, assim, restrições alimentares mais graves, como, por exemplo, alguns tipos de alergias, ou está, assim, tendo crises de intolerâncias à lactose, ao glúten, né, ou até mesmo os diabéticos que estão com o diabetes muito fora de controle, nós vamos restringir em algumas coisas, pelo menos no início, né, e depois nós vamos fazendo a reintrodução, né, de forma responsável de alguns alimentos. Porém, a ideia nunca é restringir tudo, né? E aí continuar bom. Então, daqui para frente, essa é a dieta que você vai seguir para sempre. Não, né? Mesmo porque, como eu sempre digo, a questão da dieta, né? Reeducação alimentar é uma coisa, dieta é outra, né? A dieta deveria ser aí como o gesso que a gente coloca no pé, no braço, quando a gente quebra, só para aquele período de recuperação e depois nós vamos tirando aos poucos, vamos fazendo a fisioterapia para voltar a usar esse braço, esse pé da mesma forma que a gente fazia antes, né? Então, para isso que deveria servir a dieta e não para a gente viver de dieta. Porque quando nós passamos por uma reeducação alimentar, opa, deixa eu colocar aqui, gente, que o meu celular fez um barulho aqui, peraí. Desculpa, pessoal do Instagram, não sei se vocês ouviram, tá? Mas já mudei aqui. Então, quando nós fazemos uma reeducação alimentar, né, o que acontece é que nós vamos, inclusive, descobrindo os alimentos que nos faz bem e também os que não nos fazem bem. E quando nós vamos fazendo essa alimentação mais limpa, o que acontece é que automaticamente a gente desenvolve uma nova forma de comer que nos é muito mais agradável, prazerosa, né, e muito mais saudável. Nós nos sentimos muito melhor comendo daquela forma e automaticamente a gente nem sente vontade de voltar a comer certas coisas que a gente comia antes, ou pelo menos no mínimo não na mesma frequência. Né? Então, se você sentia necessidade aí de comer um lanchão 2, 3 vezes por semana, depois de passar por esse primeiro protocolo de detox e uma dieta mais limpa, né, para fazer esse reset mesmo no organismo, você não consegue comer da mesma forma que você comia antes, tá bom? Então, essa é uma grande diferença. Não é em nenhum momento passado uma dieta que você vai ter que viver na dieta. E, principalmente, falando, né, da quinta coisa aqui, a questão das calorias, né? Quando nós falamos de nutrição integrativa e holística, a preocupação com as calorias nunca é a mesma de uma nutricionista clínica. Por quê? Porque quando você come bem, comida natural, saudável de verdade, você não precisa se preocupar com as calorias. Porque quais são os grandes problemas, né, que as pessoas ficam contando as calorias? Fazer substituições, como eu falei na última live, se eu não me engano, substituições do tipo assim: não, eu não tomo suco de fruta porque um copo de suco de laranja tem 200 calorias, então aí eu tomo uma Coca Diet zero, né? Porque não tem caloria. E aí, quando nós falamos de nutrição holística, nós estamos falando de saúde, né? Nós estamos falando da energia do alimento e a sua energia e como é que nós favorecemos isso para melhorar a sua saúde. E alimentos super processados, como por exemplo refrigerante zero, eles são zero vitalidade, zero nutrientes, zero saúde. Então, assim, as calorias são de menos. Claro que você não vai comer tudo à vontade só porque é fruta, só porque é natural, né? Você não vai comer um saco de castanhas todos os dias só porque a castanha é um tipo de gordura boa. Não é disso que eu tô falando. Mas
não é aquela preocupação de ficar contando as calorias dessa forma, como muitas nutricionistas clínicas ou endocrinologistas ou nutrólogos fazem, né? Super restritiva. Por quê? Comida de verdade nunca é o problema. Né? O problema são os processados, o problema são os alimentos artificiais, né? Que vêm aí muitas vezes com muitos açúcares, sais, todos embutidos que a gente nem enxerga, e esses sim são os que fazem mal. Então, quando nós falamos da nutrição clínica, nós estamos pensando no ser humano apenas como um ser com reações bioquímicas, como você faz ali uma experiência de laboratório. E quando nós falamos da nutrição holística integrativa, nós estamos considerando todos aqueles efeitos que a física quântica estuda, inclusive, sobre a importância, né, das energias na nossa vida e como nós compartilhamos energia o tempo todo com o meio em que nós estamos. E o alimento nós ingerimos, então ele é ainda, né, um fator muito mais importante para a constituição das nossas energias. Então, assim, quando nós falamos desse alimento, como é que ele vai ser digerido, como é que nós vamos absorver a energia dele a nosso favor ou contra a nossa saúde. Então, considerando que nós não somos apenas seres formados por reações bioquímicas, que nós temos emoções, nós temos sentimentos, né? Nós temos o nosso mental super acelerado, nós temos todo o nosso dia a dia para lidar, todo um estresse de fora para dentro, de dentro para fora, né? Poluições que nos atacam o tempo todo, sejam elas químicas, sejam elas sonoras, enfim, né? Tem toda essa influência do ambiente. Então, dentro da nutrição holística, nós consideramos o ser como esse pacote completo, que não é só uma reação bioquímica, né, do alimento com a gente. Então, eu vou comer isso, tem tantas calorias, tantos carboidratos, o meu corpo vai entender isso como X, Y, Z, sem considerar toda essa outra bagagem, né, que eu falei, dessa parte emocional, psicológica, que influencia muito nos nossos hábitos alimentares e principalmente e infelizmente na formação de várias doenças do nosso corpo, né, e como os efeitos disso no nosso sistema imunológico e digestivo, principalmente, né? Oi, Tata, bom dia, tudo bem? Então, assim, essas são as principais diferenças. Então, vou recapitular aqui com vocês quais são as principais diferenças, né, da nutrição holística para nutrição clínica, que é aquela nutricionista que nós estamos super acostumados de ir até o consultório e tal, fazer, né, a biopedância, enfim, levar os exames. Eu também vejo, né, nas consultas de nutrição holística os exames, quando a pessoa tem e tudo. Então, vamos lá. A diferença de analisar, né, os alimentos da forma não só micro e macronutrientes, mas também quais são as energias que provêm desses alimentos, inclusive a capacidade que esses alimentos têm de transformar a luz solar em energia para o nosso corpo. Por isso nós falamos tanto da alimentação vegetal, né? As outras recomendações que são feitas pelo nutricionista holístico em relação ao nutricionista clínico, que são as recomendações de hábitos, como, por exemplo, yoga, meditação, algumas outras terapias que fazem acessos, né, algumas lembranças, algumas memórias que vão sendo aí limpas, né, através de meditações e tudo, que é justamente para tapar esse furo no balde, né? E não ficar lá colocando um monte de água enquanto a gente ainda não sabe qual é a razão, na verdade, a causa daquela doença. Então, são algumas recomendações, assim, diferentes, né? De aromaterapia, por exemplo, que o nutricionista clínico não costuma recomendar, mas que tem efeitos, assim, muito rápidos, né? E que mexem diretamente da energia. E quando nós mexemos num centro energético, nós tratamos aí vários problemas de uma vez, porque cada centro energético está ligado a várias estruturas físicas no nosso corpo. Mais uma vez, se vocês não assistiram ainda a série do YouTube, assistam lá a playlist Alimentando Seus Centros Energéticos, né? Uma outra diferença, a fitoterapia, que é a questão do... Opa, peraí que tem um comentário aqui. Tenho síndrome do pânico há pelo menos 30 anos, desde criança, nem sabia o que era, e agora engordei 20 quilos. Em 2020 não consigo emagrecer.
Falou que a Hack no Instagram. Então, Hack, eu fui diagnosticada com síndrome do pânico quando eu tinha 19 para 20 anos. O único tratamento que eu fiz, e para minha sorte, na verdade, a minha mãe gostava muito das terapias holísticas, né? Ela adorava acupuntura e ela já tinha feito tratamento com florais de Bach. E eu fiz tratamento, e eu tinha amigas, assim, na mesma época, que também estavam com o mesmo problema, que acabaram, assim, tomando faixa preta e várias coisas e não resolvia. Tinha uma amiga que tomou por anos faixa preta e, na verdade, nunca resolveu. Eu fiz o tratamento com os florais de Bach, que é uma das coisas que, inclusive, também o nutricionista holístico, né, que muitas vezes é naturopata também, faz a recomendação dos florais. É um tratamento, assim, que caminha junto, né, com a nutrição holística, com a fitoterapia, né? Porque justamente os florais de Bach, eles trabalham, ou de Saint-Germain, eles trabalham nos centros energéticos, né? Então, assim, eu fiz um tratamento e assim de menos de um ano e sumiu, simplesmente desapareceu. E como eu falei, né, eu tive amigas que ficaram anos tratando de outras formas e nunca tiveram resultado de verdade. E vários dos sintomas que eu tinha quando eu fui diagnosticada com síndrome do pânico, que era insônia, e aí me atacava muito o estômago durante a noite. Hoje em dia, né, qualquer tipo, por exemplo, de problemas muito parecidos com esse que eu tenha, ou, por exemplo, respiração acelerada, né, uma falta de ar, que é muito comum com a síndrome do pânico, elas são tratadas dentro da nutrição holística através de exercícios para respiração, através das fitoterapias que vão tratar os centros energéticos. Então, vai te tratar aí como um todo. Né? E aí, automaticamente, né, a síndrome do pânico, ela causa uma ansiedade muito grande que pode causar um distúrbio alimentar que faz você engordar. Então, assim, quando nós tratamos a energia, que é aí o que está desbalanceado, né, na pessoa como um todo, que está causando essa síndrome do pânico, né? Vamos tratar essa fonte. A partir do momento que você cura a fonte, você cura todos os outros alertas que o seu corpo está dando através de sintomas, né? Quais são os sintomas? As crises e, no caso, o ganho de peso. Tá? Então, essa que é aí a grande diferença. Obrigada por compartilhar com a gente, que na verdade a síndrome do pânico é um ótimo exemplo de como a nutrição holística, a naturopatia consegue atuar em várias frentes aí, trabalhando com os alimentos e fitoterapias por centro energético e de acordo com o biotipo, né? Então, assim, como eu estava falando, a questão da fitoterapia, que até acabou, né, sendo perfeito aí com esse exemplo, porque eu acabei falando sobre o meu caso com o tratamento com os florais de Bach, né, que é justamente essa parte também de fitoterapia, e nós falamos de chás, nós falamos de tinturas, né, que são as gotinhas. Então, são várias recomendações que nós fazemos através da fitoterapia, porque as ervas, né, se nós formos pensar aí na história, até mais ou menos 100, 150 anos atrás, elas eram as únicas fontes de remédio para o ser humano, né? E a humanidade sobreviveu milhares de anos apenas com a cura através das ervas. Então, assim, o poder da fitoterapia é muito grande, e como nós tratamos dentro da nutrição holística tudo de forma natural, a fitoterapia caminha junto e é assim, não tem como desvincular uma coisa da outra, né? Então, isso também é algo muito característico dentro da reeducação alimentar, né, do detox, das primeiras dietas passadas na nutrição holística, a presença da fitoterapia de forma muito forte, tá? A questão das calorias, né, que dentro da nutrição holística nós não temos esse olhar de cortar ou não alimentos pela quantidade de calorias, mas sim pela quantidade de vitalidade e pelo bem-estar que ele pode causar ou não, né, o mal-estar de acordo com o seu biotipo e de acordo com os centros energéticos que devem ser trabalhados, né, porque é feita a avaliação já na primeira consulta. E também, né, como eu falei, agora a quinta, que é a questão dos biotipos e dos centros energéticos, que são a base da nutrição holística, né, a base da avaliação do tratamento, e que não é considerado dentro da nutrição clínica. Dentro da nutrição clínica, o que é considerado, né? Os problemas de saúde, que também é considerado dentro da nutrição holística, mas assim, peso, altura,
idade, né, se é homem ou mulher, e daí são feitas as avaliações com base na média, né, nas médias, assim, físicas, né, na avaliação física. Como eu falei, claro que tem aí vários profissionais que já estão considerando muito, né, a parte emocional, psicológica e também energética nas consultas de nutrição clínica, mas hoje eu estou falando assim de um geral, né, da grande maioria que realmente não considera, né, essa como eu falei, o holístico, que vem da palavra completo global, né? Então, essas são as principais diferenças. Eu espero que tenha ficado claro. Eu vou dar aquele tempinho que eu dou sempre para vocês fazerem perguntas enquanto eu tomo meu chazinho aqui. Por exemplo, né? A escolha do chá. Por exemplo, se eu tenho um paciente que ele vem, por exemplo, reclamando de que ele é professor, e ele tem muitos problemas da fala, né? Assim, eu tenho, sei lá, tive que ficar afastado porque vira e mexe a minha voz some, né? Então, assim, mas isso não tem nada a ver com o nutricionista? Como é que o nutricionista isso não tem nada a ver com a nutrição holística, né? Dentro da avaliação que a gente faz, né, nos primeiros questionários aí, nós fazemos várias perguntas, né, sobre vários tipos de problemas de saúde que muitas vezes a pessoa nem pensou em tratar, né? A pessoa que trabalha muito com a fala, com a comunicação, trabalha muito com esse centro energético aqui, né? Que é o nosso chakra laríngeo. Então, assim, como é que nós podemos fortalecer esse chakra, esse ponto da pessoa, para que ela tenha os melhores resultados no dia a dia dela, inclusive no trabalho, e melhore a capacidade de comunicação, né? Então, isso é importante para a vida da pessoa, isso vai melhorar a qualidade de vida dela. Então, nós fazemos, por exemplo, uma recomendação do tipo: você pode, durante as suas aulas, por exemplo, ou antes ou nos intervalos, sempre tomar um chá de hortelã, que é um dos chás que faz esse fortalecimento desse centro energético. Então, assim, é uma coisa que parece muito simples, mas que dependendo da profissão, dependendo dos problemas que a pessoa tem, que ela achava que não tinha nada a ver, né, com essa capacidade da comunicação, pode fazer uma enorme diferença na qualidade de vida da pessoa e na saúde dela como um todo. Então, o chazinho aqui serviu, né, de mais um exemplo aí de como é que nós tratamos várias coisas ao mesmo tempo, por ser uma visão mais global das necessidades de cada um e não só uma questão de perder peso, aumentar a massa muscular, enfim. Faz diferença também, claro, né? Inclusive, a doutora Priscila Hidalgo, que é minha paciente, que é endocrinologista, ela até postou um dia aí nos stories que ela foi fazer avaliação, né, na academia e tal, e ela teve excelentes resultados de perda de peso sem perda de massa magra, e ela estava seguindo as minhas recomendações, né? Então, de acordo com as necessidades dela, com o biotipo dela, ela trabalhou os alimentos que energeticamente favorecem e ela conseguiu um resultado mais rápido e melhor. Então, fica aí mais um exemplo também. Vocês têm alguma dúvida, gente? Me contem. Enquanto eu tomo meu chazinho aqui. Eu sei que tem um delayzinho do Instagram, principalmente. Eu estou usando um outro programa aqui para transmitir Facebook e YouTube ao vivo. Eu espero que esteja dando certo. Porque às vezes dá uma travada, né, gente? Mas eu estou tentando. Porque eu tentei um outro semana passada, não deu certo. Quem tentou assistir pelo YouTube e pelo Facebook, vocês me desculpem, tá? Mas é porque realmente eu estou testando assim várias formas de transmitir para os três ao mesmo tempo: Instagram, Facebook e YouTube. Mas aí vocês vão me contando, tá bom? Bom, gente, já que não tem pergunta, é só isso. Então vão me mandando sugestões. Eu vou deixar sempre a caixinha de pergunta aberta, como sempre, né, nos stories, para vocês irem dando sugestão, mandando sugestão do que vocês querem aprender nas lives. Como eu falei, toda quarta-feira agora, às 8h08 da manhã, nosso chá das 8, pode ser café, o que vocês quiserem. Para mim aqui já são quase 2 horas da tarde, né? Porque quem não sabe, eu moro aqui na França, então eu tô 5 horas na frente. Mas para vocês ainda é horário de café da manhã, então vocês me acompanhem aí no chazinho, no café, no que vocês preferirem. E na sexta-feira à tarde, tá bom? À tarde, na verdade, mais na hora do almoço, assim, né? Então aí já fica o nosso encontro marcado. Eu vou. Oi, Raque.
Me chama por DM depois que eu te passo certinho todas as informações sobre a consulta, tá bom? Pode me chamar lá que eu te passo todas as informações, tá certo? Obrigada, então, gente. A gente se vê na sexta-feira, na hora do almoço. Então, para quem puder e quiser, e eu vou deixar essa live salva para vocês, para quem perdeu aí o começo, né? Quer assistir depois, aí você já salva aí, já fica tudo certo, tá bom? Um beijo para vocês, excelente quarta. Até mais. Tchau, tchau.